Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Universo Cristão. Hoje nós vamos iniciar um estudo bíblico acerca da armadura de Deus. Mas antes, se inscreve aí no nosso canal, dá o teu like, ativa o sininho das notificações e vamos juntos divulgar a palavra do Senhor Jesus, ok? Eu vou dividir em pequenos vídeos para ficar melhor dos irmãos assistirem. Glória a Deus. Carta aos Efésios, capítulo 6, e versículos 10 e 11. A palavra de Deus diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele vem nos dar a descrição de uma armadura. Ele combina a descrição da armadura de um soldado romano como que está descrito lá no livro do profeta Isaías, quando o profeta ele apresenta Deus vestido de uma armadura, pronto para a guerra. Nós encontramos isso no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, versículo de número 2, Isaías capítulo 11 e versículo de número 5, e também Isaías capítulo 59, versículo 17, que é o texto que nós iremos ler agora mesmo, ok? Então vamos lá, Isaías 59, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: Glória a Deus. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Glória a Deus. Então preste atenção, perceba que o profeta está descrevendo Deus, o Messias, o Senhor Jesus, como um soldado que está revestido com uma armadura. E é exatamente disso que Paulo ele vem tratar a partir de agora. Então, a primeira coisa importante que nós precisamos entender acerca deste assunto é que Paulo, antes dele mostrar as peças da armadura, ele vai nos dando aqui os motivos pelos quais nós devemos nos revestir de toda essa armadura. Veja bem, não é nos revestirmos de parte da armadura, é nos revestirmos de toda a armadura de Deus.
Olha só o que é que ele diz no versículo 10, agora volta lá para Efésios, capítulo 6, e versículo 10, ele diz assim, ó. Glória a Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Então perceba que Paulo está nos mostrando que Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Glória a Deus. E que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. E ele diz mais, e na força do seu poder. Ou seja, se nós estivermos debaixo da proteção divina, estaremos protegidos por Ele. E não só estarmos debaixo da proteção de Deus, mas também revestidos pela força do seu poder. Ou seja, essa armadura nada mais é de que um revestimento de Deus sobre os seus servos. Nós precisamos nos revestir do Espírito Santo. Glória a Deus. É por isso que ele vai nos dizer agora que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Ou seja, nós precisamos caminhar debaixo da graça de Deus e revestido com seu poder. Olha o que é que ele diz no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então preste atenção. O principal motivo pelo qual nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus é para que nós viemos nos fortalecer contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, nós estamos enfrentando demônios, e demônios do mais alto escalão. E somente estando-nos debaixo da proteção divina é que nós possamos resistir às astutas ciladas do diabo, às armadilhas, os laços que ele prepara para nos desviar da presença de Deus. É a única maneira de nós resistirmos às tentações e vencê-las, é estando revestido do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Paulo também fala na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 12 e 13. Nós vamos ler aqui o versículo 12, depois a gente lê o 13. Ele diz assim, ó: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Glória a Deus. De benignidade, bondade, mansidão, longanimidade. Glória a Deus. Isso aqui na teologia nós chamamos de atributos comunicáveis de Deus. Existem dois tipos de atributos de Deus. Existem os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis de Deus
chamados de atributos morais de Deus. Então, quais são os atributos incomunicáveis? São aqueles que pertencem unicamente e exclusivamente a Deus. Ninguém mais possui esses atributos, nem mesmo os anjos do céu possuem esses atributos. Por exemplo, são esses. Deus, ele é onisciente. Deus é onipotente. Deus, ele é onipresente. Deus é imutável. Deus, ele é eterno. Então, esses atributos, eles pertencem unicamente a Deus. Somente Deus possui esses atributos incomunicáveis. E os atributos comunicáveis ou atributos morais de Deus, é exatamente isso que Paulo está falando aqui. Está ligado à santidade, está ligado à justiça, juízo, bondade, benignidade, amor, longanimidade, humildade, simplicidade. Todos esses atributos são presentes que nós recebemos de Deus quando nós nos convertemos a Ele. Numa linguagem mais simples, mais fácil de entender, seria o que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Então, são o que nós chamamos de virtudes. Então, essas virtudes que nós recebemos de Deus quando nós nos convertemos, elas são presentes de Deus para os seus filhos, para os seus servos. É por isso que Jesus fala nos evangelhos que uma árvore, ela é conhecida pelos frutos que ela dá. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, e não pode uma árvore má dar bons frutos. Então, pelos frutos os conhecereis. Ou seja, o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, ele anda revestido com toda a armadura de Deus. Quem vai nos dizer quem nós realmente somos são as nossas obras. Quem vai dizer se você é ou não uma pessoa de Deus são as suas obras. As obras são as evidências de que nós realmente somos salvos. Então, se a pessoa está na igreja, mas ela continua mentindo, ela continua chamando palavrões, ela continua espalhando fofocas, ela continua crendo apenas naquilo que interessa para ela, essa pessoa, infelizmente, ainda não é uma pessoa de Deus, e ela precisa se converter a Deus. A pessoa de Deus, ela está revestida pelo Espírito Santo, e ela recebeu do Senhor essas virtudes que nós acabamos de falar. Glória a Deus. Aí diz assim no versículo de número 13, Colossenses 3,13, ele diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, preste atenção. A primeira coisa que nós aprendemos e que nós começamos a praticar quando nós nos convertemos a Deus é a suportar uns aos outros. E para que nós venhamos suportar
uns aos outros, nós precisamos aprender a perdoar uns aos outros. O perdão é algo essencial na vida do cristão. Crente que não perdoa vai queimar no fogo do inferno no dia da volta de Jesus. Então, meu filho, a primeira coisa que você deveria ter aprendido e deveria já ter colocado em prática é o perdão. É perdoar aqueles que lhe ofenderam. O perdão, ele traz para nós libertação. Quando nós perdoamos, nós somos libertos, nós somos sarados das mágoas, das raivas, do ódio, das coisas, dos pecados internos que provocam a ira de Deus. Então, Deus está falando aqui na sua palavra que da mesma maneira que Jesus nos perdoou, nós devemos perdoar também uns aos outros. Quem éramos nós antes de nós conhecermos a Deus? Muitos de nós éramos bebarrãos, outros eram idólatras, outros viviam na prostituição, outros viviam no satanismo. Nós mentíamos, nós falávamos mal uns dos outros, espalhávamos fofocas. Então, éramos pessoas que andávamos na contramão da vontade de Deus. Mas uma vez conhecendo a Deus, agora nós conhecemos a verdade. Então nós precisamos andar em conformidade com as verdades eternas de Deus. Ou seja, eu preciso me render à palavra de Deus, eu preciso deixar o Espírito Santo agir na minha vida, trabalhar na minha vida, para que eu possa adquirir essas virtudes de Deus para a minha vida, para que eu possa ser bênção e não maldição. Glória a Deus. Então, que nós possamos aprender a perdoar, a amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Glória a Deus. Nos próximos vídeos nós estaremos aqui abordando esse tema. Tem muita coisa interessante, muita coisa importante para nós aprendermos nesse texto, ok? Compartilhe esse vídeo com os teus amigos, se inscreve aí no canal, dá o teu like, ativa o sininho das notificações, fica com Deus. Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.